adorarmos o Senhor, né? Saindo dos nossos lares, você chegar aqui já é motivo de você adorar ao Senhor. Nós já adoramos com o nosso corpo, com a nossa voz, não é mesmo? Agora nós vamos ouvir a palavra e continuar adorando em espírito, né? Conectado com Deus. Nós vamos receber uma palavra poderosa nesta noite e nós vamos continuar nessa sintonia de adoração. Hoje nós temos visitantes. Eu estou com meu coração assim radiante esses dias, gente. Maravilhado, porque minha irmã que congregou com a gente aqui um bom tempo, já tem 1 ano e pouquinho que ela está em Fortaleza e veio com sua família. Eu estou muito grata ao Senhor por hoje. Elas estão aqui, ela está aqui com a Aslane, a Rebeca, que está nos visitando hoje. Que Deus abençoe as suas vidas. E como é que os irmãos vão receber essas 3 irmãs? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Esta casa é a sua casa. Fique livre para adorar o Senhor. Hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor com o pastor Adriano. E fique conectado, sintonizado na sintonia do céu, né? Para receber tudo que o Senhor tem para nos instruir nesta noite, através da vida do nosso pastor. Ele se preparou, tenho certeza que o Senhor já colocou uma palavra no coração dele, para ser direcionada para os nossos corações. E vamos ser muito edificados nesta noite. Em nome de Jesus, eu tenho certeza. Então, fique conectado, se ligue, não deixe que nada tire sua mente deste lugar. Traga sua mente cativa a palavra que vai ser ministrada nesta noite. E eu sei que vai ser poderoso em nome de Jesus. Pastor, pode vir ministrar a palavra. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor é bom? Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Estão bem mesmo? Então, graças a Deus. Que bom ver você aqui, né? Receber vocês é sempre um prazer para mim. E eu tenho certeza que assim também é para o nosso Pai, amém? Sempre que Ele vem a esse lugar, eu sei que Ele tem uma alegria enorme em receber todos vocês. Então, nós nos alegramos com os que estão aqui, com aqueles que estão também nos visitando hoje, né? Carminha, Aslane, Rebeca, Lívia está lá em cima. Estávamos com muita saudade desse povo, né? Infelizmente, por um tempo estamos afastados fisicamente, mas em espírito continuamos sempre ligados, conectados, amém? Lene já falou, Carminha faz parte dessa igreja, faz parte dessa história também, sabe? Nós temos muitos registros guardados de tudo quando começou, e eu sei que aonde eles estão torcendo para que a gente possa estar cada vez mais avançando aqui, amém? Nós nos alegramos. Infelizmente, Rodinelis não pôde estar conosco também. Rodinelis é o esposo de Carminha, um excelente cozinheiro de mão cheia, né? Que nos deixou muita falta aqui. Chefe de cozinha, isso mesmo. Mas que bom, amados, aqui tem um chefe de cozinha hoje também, amém? Que vai preparar um bom alimento para nós. Ele já preparou o Espírito Santo do Senhor. Eu queria que você se conectasse à presença do Espírito, abrisse bem os seus ouvidos à voz dele, à voz do Senhor, porque o Espírito Santo está falando, amém? Você crê? Então, o Senhor tem uma palavra para nós nessa noite, e a palavra do Senhor é tempo de despertar. Aleluia! É tempo de despertar. Despertar para quê? Despertar para as coisas que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Se o Senhor está dizendo que é para nós despertarmos, eu acredito, amados, que tem alguma coisa que talvez nós estejamos, né, vacilando ou não estamos dando a devida atenção que merecia ou que deveria estar dando. E eu me maravilho porque o nosso Pai, Ele é um Pai zeloso, Ele é um Pai cuidadoso, Ele cuida dos seus filhos, sabe? Assim como um pai, quando vê o seu filho disperso, quando vê o seu filho um pouco distante, ele vai chamar a atenção e dizer: ei filho, presta atenção no que eu estou falando, porque eu quero que você ouça a minha voz. Amém? E o Senhor, Ele tem falado muito com a sua igreja, Ele tem falado muito com os seus filhos. Eu não sei o quanto os filhos têm dado a devida atenção ao Senhor,
Mas o que eu me alegro com esse Deus, amados, que é um Deus que não se cansa de falar. Ele não se cansa de falar com os seus filhos, ele não se cansa de falar com o seu povo. Nós podemos ver isso nas Escrituras, lá em Hebreus capítulo 1, versículo número 1, diz que Deus falou de muitas maneiras, através de diversas pessoas. Então, amados, alguém que fala muitas vezes, de diversas maneiras, é alguém que está querendo fazer ser compreendido. Sim ou não? Você entende dessa forma? Então, eu creio, amados, que Deus, Ele continua falando com o seu povo. Ele continua falando com os seus filhos. E hoje, nessa noite, o Senhor quer falar conosco. E a palavra que o Senhor quer falar conosco nessa noite é tempo de despertar. É tempo de despertar. E para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo de número 13. Romanos, capítulo de número 13, a partir do versículo de número 8, nós vamos ler o que está escrito aqui na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém? Diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Verso 9: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, nessa palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Verso 10. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Diga, o cumprimento da lei é o amor. Aleluia, aleluia. E verso 11: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é avançada e o dia está próximo. Digo, o dia está próximo. Aleluia. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos-nos das armas da luz. Andemos honestamente como de dia, e não em glutonarias e nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Seu Espírito nessa noite, nesse lugar. Obrigado, Senhor, pelo Senhor nos fazendo compreender o que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas sim ouvintes e praticantes da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por um despertar. Obrigado, Espírito Santo, que vai nos acordar, nos chamar e abrir os nossos olhos para aquilo que o Senhor quer que vejamos nesse tempo em que o Senhor está falando conosco. Eu sei que o Senhor está querendo nos atualizar acerca das coisas que o Senhor quer fazer. E eu oro para que a igreja do Senhor desperte do seu sono, desperte nessa noite para ouvir a sua voz. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia! Então, amados, Deus, Ele está querendo falar conosco, e aqui no versículo número 11, Ele diz para que nós despertamos do nosso sono, venhamos a despertar, talvez, de algumas coisas que nós estejamos, de fato, dormindo. E depois, o decorrer dos versículos aqui, vai falar sobre algumas coisas que a gente não deve fazer. E talvez você possa se perguntar: pastor, por que está escrito aí? Eu não estou fazendo essas coisas. Sabe, mas talvez a gente não preste bem atenção no que a palavra de Deus fala para nós. E às vezes a gente confunde um pouco o que está escrito por falta de atenção mesmo, por não dar a devida atenção àquilo que Deus está falando. E Deus continua falando na sua palavra, mas Ele quer se fazer
compreendido, ele quer se fazer entendido, amém? Ele não quer ficar só falando, e sem que a gente venha entender o que o Senhor está falando. E quando a gente não ouve o que o Senhor está falando, quando a gente não obedece às suas instruções, quando nós não ouvimos a devida voz do Espírito, não obedecemos a Ele, com isso nós blasfemamos contra o Senhor nosso Deus. Pastor, eu nunca blasfemei contra o Senhor nosso Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você não anda segundo a palavra, quando você não dá crédito no que a palavra diz ao nosso respeito, nós estamos blasfemando a palavra de Deus. Amém? Para isso eu quero que você abra lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 1. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo número 1, nós falamos esses dias aqui sobre esse texto, mas ele se encaixa perfeitamente hoje no contexto da palavra que o Senhor quer ministrar ao nosso coração hoje também, amém? Nós estamos falando esses dias sobre honra, honrar a Deus, honrar as pessoas, honrar aqueles que são investidos de autoridade. Lá em Romanos capítulo 13 também fala que nós devemos dar àqueles que são impostos, nós pagarmos os impostos, aqueles que nós devemos algum favor, devemos pagar os favor, aqueles que nós devemos honra, devemos honrar. Ok? E a Deus nós devemos honra a Ele. Aqui no versículo número 1 diz assim, ó, e todos os servos que estão debaixo de jugo, estimem aos seus senhores dignos de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina não sejam blasfemados. Você percebe que há uma maneira de blasfemar o nome de Deus e a doutrina e não honrando as pessoas? Amém? Imagine se nós não honramos a Deus. Honrar, amados, é considerar digno de aceitação, é ler a palavra do Senhor, ver o que está escrito, o que está falando a nosso respeito, e você agarrar essa palavra e tomar como verdade para a sua vida. Se a palavra diz que você é mais do que vencedor, você não pode abrir a sua boca e andar por aí dizendo que você é um derrotado. Com isso, nós estamos blasfemando a palavra do Senhor e a doutrina de Deus. Amém? Então aqui deixa claro de que nós precisamos honrar ao Senhor, prestar atenção na sua palavra e na sua doutrina, para quê? Para que o nome do Senhor não seja blasfemado. Amém? Sabe, amados, infelizmente, muitas vezes, consideram blasfêmia quando nós assumimos a palavra. Quando eu digo que o Espírito Santo está aqui presente nesse lugar, para muitos fica dizendo, como assim? Quando você não acredita no que eu estou dizendo, que o Espírito Santo se faz presente nesse lugar, você está blasfemando contra o Senhor. Quando eu digo que o Espírito Santo do Senhor está falando conosco e você não crê, você está blasfemando contra o Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não está calado. Ele está falando. Posso ouvir um amém? Você crê que o Espírito Santo está falando? Então concorde, irmãos, dizendo o seu amém, dizendo é desse jeito, realmente o Espírito Santo está falando. Eu não sei se você tem ouvido a voz do Espírito Santo, mas ele continua falando. Amém? Nós estamos vivendo em um tempo, amados, em que muitas coisas estão dizendo por aí. Muitas coisas estão sendo faladas. E talvez algumas coisas você está dando mais crédito do que a voz do Espírito. Nós estamos vivendo um tempo de pandemia, onde uma pandemia conseguiu paralisar muita gente dentro de suas casas. Conseguiu fazer você andar agora todos os dias com uma máscara no seu rosto. Em quê? Em obediência a decreto, sim ou não? É uma voz que está falando, sim ou não? Nós estamos obedecendo a isso ou não? Estamos, amados. Mas o que eu quero falar para você nessa noite, não eu, mas o Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor também continua falando. E tem coisas para acontecer na nossa vida que só vai acontecer quando você, de fato, ouvir a voz do Senhor. Para isso eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios, capítulo número 14. E nós vamos ler o que é que o apóstolo Paulo está falando lá aos Coríntios, a partir do verso 10. 1 Coríntios, capítulo 14, verso número 10. O capítulo 14 é um capítulo que fala sobre os dons do Espírito, amém? Fala sobre os dons
do Espírito. Na verdade, a primeira carta aos Coríntios, Paulo tira 3 capítulos para falar dos dons do Espírito. Se Paulo tira 3 capítulos inspirado pelo próprio Espírito Santo, você crê que Paulo foi um homem inspirado pelo Espírito Santo? Você crê que isso que está escrito aqui foi inspirado pelo Espírito Santo? Você crê mesmo? Você não acha que foi Paulo que comeu demais e de repente começou a transvaliar e escreveu isso aqui? Porque a palavra do Senhor diz que toda a Escritura ela é digna de aceitação, amém? Então, se isso está escrito, é bom que nós prestarmos atenção. O capítulo 12, Paulo fala sobre os dons, as manifestações dos dons do Espírito. No final do capítulo 12, ele diz assim: buscai com zelo os melhores dons espirituais, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. O capítulo número 13, ele para falar de quê? Do amor. Porque para buscarmos os dons espirituais, nós precisamos de uma base, de uma estrutura. O amor, nós começamos aqui dizendo que a ninguém devais coisa alguma, não devemos dever nada a ninguém, a não ser amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. E aí no verso 14, ele começa dizendo o quê? Segui o amor, segue o amor e buscai com zelo os melhores dons. Amém? Eu estou trazendo isso aqui só para embasar você no versículo que nós vamos falar aqui agora, e para que você preste atenção. E no versículo número 10, do capítulo 14, ele diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação, ou sem sentido, ou sem propósito. O que é que Paulo está dizendo? Que há muitas vozes no mundo, amém? E nenhuma delas é sem propósito. Nenhuma delas é sem sentido. Será que a voz do Espírito Santo não teria sentido para a nossa vida? Será que a voz do Espírito Santo seria uma voz sem sentido para nós? E nós podemos ver, amados, que essas vozes, elas têm um propósito, alcançar um objetivo. Veio uma pandemia, vieram-se decretos, muitas falácias, muitas coisas, muita gente falando acerca disso, sim ou não? Quem aqui pode afirmar alguma verdade dos tempos que você está vivendo? Quem aqui pode me trazer uma verdade absoluta sobre o tempo em que você está vivendo? Impossível. Mas há muitas vozes, sim ou não? Se você ligar os jornais, se você buscar os telejornais, todo dia, toda hora, tem alguém falando alguma coisa. E essas coisas que estão falando, elas conseguem alcançar, na maioria das vezes, os seus objetivos. Sim ou não? Houve-se muito medo. Falaram-se muito terror. Provocaram muito medo nas pessoas. Tem pessoas até hoje, amados, que não pararam mais para ouvir a voz do Espírito Santo. Só ouvindo a voz de alguma coisa, menos do Senhor. Por que, pastor, o Senhor está dizendo isso? Porque eu tenho convicção disso. Eu acredito que você está aqui porque você ouviu a voz do Espírito Santo. Eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que moveu você até aqui essa noite. Assim eu creio. Eu creio que eu não estou olhando para pessoas religiosas que venham apenas cumprir tabela em um dia de domingo, mas que algo mais forte dentro de você clamou hoje para ouvir a palavra do Senhor. E o Espírito Santo vai falar conosco nessa noite. Então aqui está dizendo que há, por exemplo, muitas vozes, e nenhuma delas é sem propósito. Agora, amados, o que me chama a atenção, tem uma voz que é mais alta, que ela tem mais poder, que ela é mais poderosa, que ela é mais eficiente, que ela tem um propósito mais certo do que qualquer outra voz que você possa ouvir. Essa voz é a voz do Senhor. A voz do Espírito Santo de Deus. O que Ele falar, você pode crer que vai acontecer. O que o Espírito Santo falar, você pode crer que vai acontecer. Você crê que quando aqui ele falou no versículo número 11, Paulo diz assim: eu digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar. Você crê que o Espírito Santo está falando para nós que é hora de despertar?
Como é que o Espírito Santo fala conosco, amados? Através da palavra do Senhor. A palavra está escrita e o Espírito Santo vai nos levar, vai nos lembrar daquilo que já está escrito. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu vou enviar o outro, o ajudador, e ele não falará de si mesmo, ele falará das coisas que eu já vos disse. Amém? Porque Jesus já disse na sua palavra, e o Espírito Santo vai nos fazer lembrar. Por isso, amados, presta atenção, quando vier uma palavra do Senhor, quando o Espírito Santo te levar para alguma escritura, alguma coisa que está escrito, pare e presta atenção no que está escrito. Porque o Espírito Santo quer me falar conosco. Amém? Se alguém vem aqui e ministra uma palavra debaixo de uma unção, debaixo de uma direção, creia que é o Espírito Santo que está falando com você. Não sou eu que estou falando com você hoje. Eu estou aqui disponível para ser apenas um canal do Senhor. Eu confesso, amados, que todas as vezes que eu vou ministrar, muitas vezes eu busco um estudo, busco outro, eu tenho muitos estudos já prontos, eu tenho muitos esboços já prontos, eu conheço acerca de muitos assuntos, e eu vou e eu digo, acho que eu vou ministrar sobre isso, eu acho que a igreja está precisando de ouvir isso, e de repente o Espírito Santo diz, fale sobre isso. Essa palavra, inclusive, o Senhor me deu para falar sobre ela ontem, quando eu estava vindo de Juazeiro para cá. Eu, meditando na palavra, fiquei esses dias, estudei, e fui para lá, fui para cá, peguei um bocado de esboço, mas o Senhor disse, fala para a minha igreja, fala para os meus filhos, que é tempo de despertar. Despertar para quê? Para a voz do Senhor. E aqui ele diz que a noite é avançada e o dia está próximo. A noite é avançada e o dia está próximo. Podemos dizer que é de madrugada. O dia está para nascer. Amém? Aleluia. Então, amados, eu sei que tem muitas vozes querendo te parar. Tem muitas vozes querendo te desanimar. Tem muitas vozes querendo desviar você dos caminhos do Senhor. Eu sei. Porque há muitas vozes e elas não estão caladas, elas estão falando. Tem muitas vozes dizendo que não vale mais a pena você continuar. Tem muitas vozes dizendo que é melhor você desistir de tudo. Mas há uma voz dizendo, há uma voz falando que é tempo de despertar. É tempo de despertar. Amém? Então aqui nós podemos ver, amados, que há muitas coisas que o Espírito Santo quer falar conosco. Há muitas coisas, amados, se a gente for parar para analisar as Escrituras, todo dia, o dia todo, o tempo todo, o Senhor está falando. Mas o que é que, assim como eu posso perceber, o Senhor também percebe? Através da nossa vida. Se nós não manifestamos, hoje porque eu sei que você está ouvindo uma voz de um decreto, porque você anda com a máscara, em todo lugar que você chega, você quer botar álcool nas suas mãos. Em todo lugar que você chega, você vai ficar com cuidado para não tocar em ninguém. Porque você ouviu e deu crédito às vozes que falaram acerca disso. Amém? Se você está ouvindo a voz do Espírito e se comportando segundo a voz do Espírito Santo, eu consigo perceber. Eu consigo perceber que você está ouvindo e obedecendo a essa voz. Porque, de fato, amados, nós não fomos chamados apenas para ter conhecimento. Nós não fomos chamados apenas para nos encher de conhecimento e não praticar. Amém? O Espírito Santo vem falando e você pode dizer, pastor, eu já ouvi o Espírito Santo falar. Sim, eu quero saber se você está ouvindo e praticando. Se você está ouvindo e colocando elas em prática. É muito fácil ouvir, mas a parte mais importante é o praticar. Eu me deparei muitas vezes, amados, com cristãos que falavam muito da palavra de Deus. Falavam muito acerca da palavra. Mas o que era que eu percebia? Eu não via nenhuma prática na vida daquela pessoa. E aquilo se tornava um pouco chato. Ouvir aquela pessoa falando. Por quê? Mais importante do que ouvir é praticar. Amém? O apóstolo Band, ele sempre dizia que se um cristão, o apóstolo Band é o fundador desse ministério, ele dizia, se um cristão se agarrar, pegar a um, ou até no máximo 3 versículos bíblicos,
é poderoso já para transformar a sua vida. Você tem alguma palavra que o Espírito Santo já falou para você e você se agarrou com ela? Você tem alguma palavra que o Espírito Santo já falou para você e você já se agarrou com ela e não larga por nada? Já? Glória a Deus por isso, amados. Porque nós precisamos disso. Eu já me agarrei com várias delas. Salmos 23, versículo número 6, o Senhor diz comigo: a bondade e a fidelidade sempre te seguirão, todos os dias da sua vida. Em qualquer circunstância, em qualquer coisa que se levante contra a minha vida, eu digo: o Senhor garantiu na sua palavra que a sua bondade e a sua fidelidade não vai ser de vez em quando, vai ser todo dia me acompanhar. Amados, só essa palavra já é o suficiente para me manter firme diante de qualquer circunstância. Porque eu sei que o Senhor é fiel e bom. E Ele prometeu na sua palavra que a sua bondade e a sua fidelidade sempre. Você crê que a palavra sempre é sempre? Veja, amados, como é que a gente deve olhar para as Escrituras? Se está escrito lá, você presta atenção. Rapaz, está dizendo aqui que é sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Então não adianta, hoje está difícil. Não, mas o Senhor disse que é sempre. Amanhã o negócio vai apertar, mas o Senhor disse que é sempre. Ele não disse que era só até tal dia. Ele não disse que era depois de tal dia. Não, ele disse que era sempre. E com isso eu me agarrei. Eu tenho mais algumas outras palavras que eu já me agarrei também para a minha vida. Tomei posse para a minha vida. Amém? Mas nós precisamos, amados, olhar e se basear e viver isso na prática para as nossas vidas. E aí o Senhor quer falar conosco nessa noite para um despertar de quê? Daquilo que o Senhor nos chamou para fazer, daquilo que o Senhor já disse a nosso respeito, daquilo que o Senhor quer que você produza, daquilo que o Senhor quer que você seja. Amém? Você crê que Deus quer que você seja algo nessa vida? Você crê que Deus quer te tornar poderoso? Quer fazer prosperar em todas as áreas? Eu estou apenas te lembrando de algumas coisas que a palavra fala. Eu não sei qual delas você vai se agarrar nessa noite. Mas isso está escrito já na palavra do Senhor e eu creio que é verdade. Amém? Aleluia. Então, amados, geralmente, nós estamos vivendo nesse tempo, e eu me lembro que logo assim que começou a pandemia, eu por necessidade, eu era obrigado a estar acompanhando os decretos. Ok? Mas não que eu estivesse interessado em saber os números. Não que eu estivesse interessado em estar me baseando sobre essas coisas. Mas como a gente precisa se posicionar, tomar alguma decisão, eu fui acompanhando todos os dias os decretos. Mas, amados, as pessoas todos os dias, quando acordam, geralmente eles buscam saber alguma informação, sim ou não? Eu quero perguntar para você, qual foi a informação que você buscou hoje do Senhor? Não precisa responder não, responda para você mesmo. Qual foi a informação que você perguntou a Deus hoje? Qual foi a informação que você buscou no Espírito hoje? Senhor, o que o Senhor tem preparado para mim hoje? Senhor, o que o Senhor já decretou para a minha vida hoje? Ou você não crê que o Senhor decreta todos os dias para a nossa vida? Então, amados, é assim que nós devemos viver. Se a gente está atentando para todas as vozes que estão falando, eu tomei uma decisão, amados, eu tenho mais de 4 anos que eu não assisto um telejornal. Pastor, e você não vai buscar informação? Não, quando eu quero eu vou lá. Mas eu não permito que alguma coisa esteja definindo a minha vida. Como? Falando um monte de coisa e de repente eu acreditando naquilo que eu estou ouvindo. Eu decidi, amados, não assistir mais jornal nenhum. Não é pecado não, amém? Mas eu preferi assistir, ouvir e buscar a voz do Espírito. O que é que o Senhor está falando? O início dessa pandemia começou um monte de vozes falando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o que, não sei o que. Eu digo, Senhor, o que é que o Senhor tem para dizer para mim, Senhor? O Senhor diz, confia. Será que essa palavra é suficiente para nós? Confia. Eu digo, tá bom, Senhor, eu confio. De repente eu comecei a inquietar, ele diz, ei, aquiete. Confie em mim, aquiete. E eu decidi, amados, viver pela voz do Espírito. Eu sei, amados, que o Senhor está falando conosco nessa noite. Porque ao acordar, o seu dia já foi preparado.
não segundo o mundo, não segundo os governos, não segundo as circunstâncias, mas segundo o seu Pai. Ele já esteve lá no seu futuro, Ele já preparou o seu amanhã. Então o que nós devemos fazer é abrir a nossa boca, perguntar ao Senhor e atentar os nossos ouvidos à voz do Espírito. Mas o apóstolo Paulo, ele falou que nenhuma dessas vozes é sem propósito. E qual é o maior propósito dessas vozes? É fazer calar, é fazer você não ouvir o que o Senhor está falando com você. Mas a decisão hoje, a partir de hoje em diante, é minha e sua. A que voz nós vamos ouvir? Amém? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Por que não se perguntar o que diz o Espírito do Senhor? Sabe, a palavra do Senhor diz que se hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Porque o Senhor quer falar conosco e quer que nós recebamos com alegria, com mansidão em nosso coração. Então, qual é a nossa função e a nossa responsabilidade? Primeiro, ouvir, buscar ao Senhor. Ele diz: buscai, enquanto se pode achar. Ainda podemos achar o Senhor, amém? Nós podemos buscar Ele e Ele vai continuar falando conosco. Então, o Senhor, Ele fala que nós, amados, presta atenção nisso, nós somos templos de morada do Espírito Santo. Você se alegra com isso? Veja, amados, que hoje não há mais uma distância, não está mais difícil ouvir a voz do Senhor. Porque o Senhor decidiu fazer morada em nós. Ele não quer mais apenas visitar. Ele quis habitar. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 6 e versículo 19. Eu quero trazer essas referências para que você entenda de uma vez por todas o que nós somos em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 6 e versículo de número 19 diz: ou não sabeis, se alguém não sabia, vai saber hoje. Amém? Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Diga que habita. Ele não visita, amados, ele habita em nós. Aqui está dizendo, você crê que essa palavra é verdade? Aqui está dizendo que Ele habita em vós, proveniente de Deus, e que não de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Você se alegra com isso, que você hoje é morada e templo do Espírito Santo? Aleluia, aleluia. Sabe, eu acho que você precisa começar a dar mais crédito a essa palavra. Porque isso é algo que me maravilha, amado, saber que o Espírito Santo de Deus veio habitar em nós. Ou você não está crendo? Porque se você não crê, isso é blasfêmia contra Deus e a sua palavra. Mas Ele disse que você foi comprado com um bom preço. E agora Ele veio habitar dentro de mim e dentro de você. Para quê? Para ter uma comunicação perfeita. Veja, amados, que o Senhor começa dizendo a sua palavra que agora, Paulo diz: ei, ou não sabeis que o seu corpo, diga, o meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Diga de novo: o meu corpo é templo e habitação do Espírito Santo. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, amados, se você presta atenção nisso, que o seu corpo é templo e habitação, morada do Espírito Santo, você precisa aprender e entender as demais coisas que o Senhor quer que você faça através do seu corpo. Cadê os frutos dos lábios que confessa o nome do Senhor? Porque veja, nós somos agora templo, e os nossos lábios são para quê? Para glorificar o nome do Senhor. A sua boca diz: cadê o louvor dos lábios que confessa o nome do Senhor? É o que está escrito lá em Marcos, lá em Hebreus capítulo 13, e versículo número 15, você não precisa abrir, mas você pode guardar essa referência.
frutos dos lábios que confessam o nome do Senhor. Quais os frutos estão saindo dos nossos lábios? Então você percebe que é fácil entender e perceber aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, porque dos seus lábios vão sair o quê? Frutos que glorificam, que adoram, que exala louvor, adoração a Deus, pelos lábios daqueles que confessam o nome do Senhor. Amém? Então você já pode perceber que aqueles que estão ouvindo a voz do Senhor, eles podem falar, e o que eles falam é notório, é perceptível, amém? Bocas que anunciam as boas notícias. Quais boas notícias você tem anunciado? Porque em Marcos capítulo 16, versículo de número 15, o Senhor diz: ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Você crê que o Espírito Santo continua falando isso? Você crê que o Espírito Santo continua falando para a gente continuar fazendo? Então, amados, as nossas bocas, que somos hoje também do Senhor, a nossa boca é do Senhor. A palavra do Senhor diz que ide e anunciai. O que nós estamos anunciando? Estamos anunciando boas notícias. O que são as boas notícias? O Evangelho da salvação. Temos anunciado o Evangelho da salvação? Se não temos não temos feito, é tempo de despertar. Se não temos feito isso, é tempo de despertar. Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz que também as nossas bocas, nós somos chamados para anunciar as virtudes do Senhor. Você tem anunciado as virtudes do Senhor na sua vida? Se não tem feito, é tempo de despertar. É tempo de despertarmos para a voz do Espírito. O Espírito Santo está falando conosco. Você quer ver mais algo que também é responsabilidade daqueles que são morada e habitação, templo e habitação do Espírito Santo? Olha o que a palavra diz: quão formoso é os pés que anunciam o Evangelho da paz. Está lá em Isaías capítulo 52, versículo 7, e também em Efésios capítulo 6, versículo número 15. Quão formoso é os pés daqueles que anunciam o Evangelho da paz. Amém, amados? Aleluia. O que mais nós podemos fazer? Cadê as mãos sem ira e sem contenda, levantadas para glorificar o nome do Senhor? Porque isso está na palavra, amado, dizendo para mim e para você. Se nós somos corpos, se nós somos templo do Espírito Santo, todo o nosso corpo, todos os nossos membros é para servir e adorar ao Deus vivo. Amém? Mãos abençoadas para abençoar. Você sabia que a finalidade das suas mãos é abençoar? Pastor, onde é que está escrito isso? Em Marcos, também, capítulo número 16. Ele diz que imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Você crê nisso? Olhe para sua mão e diga: as minhas mãos são abençoadas para abençoar. Aleluia, aleluia. Ei, aonde você colocar suas mãos, mudança tem que acontecer. Porque as suas mãos hoje é do Senhor. Aonde você tocar, manifestação do poder de Deus tem que acontecer. Mãos abençoadas para abençoar, para curar, para libertar. Diz que imporão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Você falará em outras línguas, pegarão em serpentes. E o que vai acontecer? Diga, elas vão morrer. Aleluia. Com a sua boca falará e os demônios vão ter que sair. No nome de Jesus você tem autoridade para falar com todo o poder das trevas e eles têm que bater em retirada, amados. Ei, você tem uma vida gloriosa no Senhor. Desperta hoje para essa vida poderosa que você tem em Cristo. Ouçam a voz do Espírito Santo falando comigo e com você. Hoje, não é amanhã, não é um dia. Um dia nós vamos para o céu e lá você não vai precisar fazer nada disso. É aqui hoje, enquanto nós estamos aqui. Mãos abençoadas para abençoar. Aleluia. Para levantar, erguer as mãos para os céus, sem ira e sem contenda.
É o que está escrito lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 8. Sabe, quando você chega a um lugar desse daqui, amados, é o momento de você adorar o Senhor, levantar as suas mãos sem reserva. Você sabe o que é levantar as mãos para o céu, para adorar a Deus? É uma demonstração de entrega, é uma demonstração de que você está rendido, sem reservas. Você já viu quando é que um policial aborda uma pessoa na rua, ele diz, mãos para o alto? Por que ele faz aquilo? Quando você levanta as suas mãos, você está dizendo, você está passando uma mensagem para o policial de que você está rendido diante dele. Quando você levanta as suas mãos para o céu, amados, quando nós pedimos para você levantar as suas mãos e abrir a sua boca, os lábios que confessam o nome do Senhor, não é apenas para eu ver o seu gesto, não, é porque, amados, é a palavra de Deus que está dizendo. E se você ouve a voz do Senhor, você ouve a voz do Espírito, quando você chega num lugar que nem esse aqui, não precisa ficar pedindo para você fazer. O Senhor está falando, o Espírito Santo está falando conosco. Ele quer ver você rendido diante dele. Domingo passado, o Senhor falou sobre aquele que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Quem está roubando a adoração do Senhor? O que está impedindo de você render graça a esse Deus poderoso, que tem nos guardado, nos protegido, nos livrado de todo o perigo, de todo o mal. Você pode se render a Ele, amados, que Ele não vai causar nenhum dano a você. Amém? Aleluia! O que mais nós podemos fazer? Para que são os seus olhos? Para que os seus olhos devem estar olhando? Hebreus capítulo 12, versículo número 2 diz que os seus olhos devem estar fixados ou fixo naquele que é o autor e consumador da nossa fé. Porque assim você vai viver uma vida poderosa. Jesus está dizendo, ei, continua olhando para mim. Continua com o seu olhar fixo para mim. Porque você não vai se decepcionar enquanto você olha para mim. Enquanto você me contempla, você se torna mais parecido comigo. Enquanto você me olha, enquanto você me contempla, algo começa a acontecer de novo na sua vida. Porque a palavra do Senhor diz que assim importava que o Filho do Homem fosse levantado, assim como a serpente foi levantada no deserto. Quando aquela serpente foi levantada, quando as pessoas olhavam para elas, mesmo as que tinham sido picadas, que estavam enfermas, enquanto elas olhavam para ela, elas eram curadas. Jesus, amados, ali era só uma tipificação do que Jesus ia fazer por nós. Enquanto você continua olhando, pastor, mas eu vou olhar para Jesus aonde? Cadê? Onde é que está Ele? Ele não está mais na cruz, onde é que eu vou olhar? Jesus é a palavra. Olha para a palavra, se tem alguma coisa que está tentando tirar a sua atenção, roubar o seu louvor, roubar a sua gratidão, olha para a palavra e diz, ei, eu fico com o que a palavra diz. E aí você vai encontrar motivos para você render graças e adorar ao Senhor. Porque é fácil, amado, se a gente olhar para esse caos, se a gente olhar para essa situação que está aí fora, você não vai render graças, você não vai ter ânimo para adorar a Deus, você não vai ter ânimo para glorificar o nome do Senhor. Mas quando você olha para o Senhor, o autor e consumador da nossa fé, aquele que pagou o preço pela minha e pela sua vida, nos livrou do império das trevas, nos transportou para um reino de luz, você vai abrir a sua boca, levantar as suas mãos e vai dizer, Pai, muito obrigado porque o Senhor me resgatou, obrigado Senhor porque o Senhor me curou, obrigado Senhor porque o Senhor me libertou, hoje eu sou livre, nada mais me impede de te adorar. Aleluia, é tempo de despertar, é tempo de adorar aquele que é digno de louvor e de adoração. Aleluia, aleluia. O que mais nós podemos fazer para agradar o Senhor? Cadê o rosto? Cadê a alegria exposta nos seus rostos? Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Cadê a alegria daqueles que foram salvos? Cadê a alegria daqueles que foram curados? Cadê a alegria dos que foram libertos? Não tem como, amados, você chega a dizer assim, pastor, eu estou alegre por dentro. Não, amados, não existe isso. A alegria, ela tem que exteriorizar, ela tem que vir para fora. Ria. Ria, Deus nunca te quis chorando. Deus nunca te quis com a cara de tristeza. A alegria do Senhor é a nossa força. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 15, versículo número 13, que a alegria, a formoseia
o rosto. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor quer encontrar essa alegria no seu rosto. O diabo ele pira quando ele vê você rindo, porque ele quer te ver chorando. Pastor, mas está difícil. Mas o Senhor já facilitou para nós. Em Neemias capítulo 8, versículo 10, fala também sobre a alegria do Senhor, é a nossa força. Mesmo que esteja difícil, mesmo que ainda esteja, sabe, sem ver as coisas que você gostaria de ver, mas creia pela palavra, porque a Bíblia diz que nós não vivemos pelo que vemos, e nem pelo que sentimos, nós vivemos no que você está crendo. Há muitas vozes dizendo que vai piorar. Para o mundo pode piorar, mas para mim, para você, a palavra é que vai melhorar. Só vai melhorar, só vai melhorar, só vai melhorar. É melhor você crer no que eu estou dizendo, que eu estou falando pelo Espírito. Só vai melhorar se você decreta na palavra do Senhor. Em Salmos capítulo número 30, versículo número 5, diz que o choro pode até durar uma noite. Mas a alegria. E a palavra está dizendo o quê? Que o dia está para chegar. Receba em nome de Jesus. O choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Esse choro tem que ser que nem dor de dente, que quando amanhece o dia ela passa. Amém? Sabe, amados, tem horas, tem situações que às vezes vêm realmente, e às vezes você vai até chorar um pouquinho, mas você se lembra de quem você é, se lembra de quem você é filho, se lembra de quem é o seu pai. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O que mais a palavra do Senhor fala com o nosso corpo, que nós devemos fazer? O que está escrito a respeito dos seus ouvidos? Apocalipse capítulo 2, versículo número 7. Quem tem ouvido, alguém tem ouvido aqui? Quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça o Espírito do Senhor. O Espírito Santo está falando que é tempo de despertar, irmãos. É tempo de um despertar. Para quê? Para as coisas do Senhor. Quem tem ouvidos, ouça. E veja que não é escutar, é ouvir. Escutar, você pode escutar um monte de coisa. Hoje, amados, eu já escutei um monte de coisa. Me pergunte o que foi que eu escutei, eu não sei. Mas me pergunte o que foi que eu ouvi, que eu falo para você agora. Hoje, durante o dia, o que eu ouvi do Espírito foi: fala para o meu povo que é tempo de despertar. Senhor, não quer falar outra coisa? Não, diga para a igreja que é tempo de despertar. Eu meditei de novo e o Senhor disse: diga para o povo que é tempo de despertar. Eu acredito que o Senhor não está falando só para mim e para você aqui hoje. Eu acredito que em outros lugares o Senhor está falando essa palavra hoje também, que é tempo. Um tempo de despertar. Quantos lembram que Deus fala de muitas formas, de muitas maneiras? Talvez um outro ministro do Senhor até está falando outra coisa, outra palavra no momento, mas a palavra é tempo de despertar. Porque é assim, amados, que o Senhor trata conosco hoje. Em Apocalipse, o Espírito falando diz: quem tem ouvidos, ouça. Graças a Deus que aqui não tem nenhum mudo, a não ser espiritualmente. Mas eu declaro em nome de Jesus, toda surdez espiritual, toda cegueira espiritual, cessando e caindo por terra, hoje, em nome de Jesus. Porque lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo número 4, diz que o Deus desse século cegou os olhos dos incrédulos para que não veja, para que não resplandeça o poder do Evangelho. Se tem alguma coisa tentando impedir o resplandecer do Evangelho na sua vida, esse não é Deus, é o inimigo, é o diabo. Lá está escrito que o Deus desse século, e o Deus que está lá é um Deus com D minúsculo. E quando você vê Deus com D minúsculo na Bíblia, está falando do diabo. Amém? Mas eu repreendo ele na autoridade do nome de Jesus. E declaro você abrindo seus olhos espirituais,
abrindo seus ouvidos para ouvir, entender, decifrar a voz do Senhor. Porque uma coisa, amados, eu tenho falado para você, eu tenho certeza que Deus não está calado. Deus não se calou. O que diz o Espírito? O que é que diz o Espírito do Senhor? Abra lá em Efésios, capítulo número 5 e versículo do número 14. Oh, obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Efésios capítulo 5, número 14, diz assim: por isso diz, desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo. Porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, falando entre vós, falando entre vós. Eu preciso ouvir. Eu preciso ouvir. O Senhor está dizendo que precisa ouvir, falando entre vós. Em salmos, em hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Verso 20. O Senhor diz: eu preciso o meu povo, eu preciso ouvir o meu povo fazendo isso, dando sempre, não de vez em quando, sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Aleluia, aleluia. Para que fomos chamados? Para que fomos chamados? Para que o Senhor nos chamou? O Senhor está falando, é tempo de despertar. Eu quero ouvir, eu quero ver o meu povo se enchendo do Espírito. Se encher do Espírito não tem como, você vai começar a salmodiar, você vai começar a tirar hinos, cânticos espirituais para o Senhor. Você vai estar num culto como esse, e de repente você vai se levantar as suas mãos para o céu e começar a regozijar, começar a se derramar diante do Senhor. Ou você não crê que o Senhor está aqui nesse lugar? Ou você não crê que o poder do Espírito Santo está aqui, querendo operar na minha e na sua vida? Ou você não crê que o poder de Deus está aqui hoje para transformar? Quantos creem que o Espírito Santo está aqui, amados? Reverencie a presença dEle. Reverencie o poder de Deus que está nesse lugar. Com um propósito: transformar algo na sua vida. Encham-se do Espírito Santo. Encham-se do Espírito Santo. O despertar de Deus, o despertar do Espírito Santo. Ei, é o tempo do ministério do Espírito Santo. Sabe, amados, a igreja do Senhor está muito distante disso. Porque um povo cheio do Espírito, aqui está dizendo o que vai acontecer. Nós temos falado tanto, amados, sobre os dons do Espírito, sobre o poder do Espírito Santo disponível para mim e para você. Não menospreze, não desconsidere, não torne comum. Aleluia. 1 Pedro 2,9. 1 Pedro capítulo 2, versículo número 9. Quem achou, diga amém. 1 Pedro, capítulo número 2 e versículo de número 9. Está dizendo assim: mas vós, diga que está falando comigo. Vós sois geração eleita,
o sacerdócio real, nação santa, o povo adquirido, para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Posso ouvir um amém? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para quê, amados? Para anunciar as virtudes do Senhor, aquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 7. Volte para lá de novo, para 1 Coríntios 14. Ainda falando sobre os dons do Espírito. Olha, o que é que Paulo fala aqui. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso aqui, que eu vou encerrar com esses dois versículos aqui de 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, 7, quem achou, diga amém. Ele diz assim, ó: da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Quem entendeu isso aqui? Paulo está dizendo, ei, se alguma coisa inanimada, como um instrumento desse, se eu não der a nota correta, como você vai saber qual é a música que eu quero cantar? Qual é a coisa que vai, qual é a direção que a gente tem para fazer aqui? Se as coisas inanimadas não fizerem isso, não tem como saber. Se eu simplesmente pegar o violão e eu chegar e dizer, Fernanda, cante a música. Ela vai dizer, que música? Eu digo aquela, qual? Mas na hora que eu der a nota certa, o tom certo, ela vai saber. Ei, quando você abrir a sua boca e falar a coisa certa, da maneira certa, as coisas vão saber o que você está declarando. Aleluia. Aleluia. Olha o que diz o versículo de número 5. Não, acho que eu vou ler o versículo de número 6 também. 1 Coríntios, capítulo 14, de número 6. Quero contextualizar mais um pouco isso aqui com você. Aí Paulo diz, e agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse, ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? O que é que Paulo está dizendo? Ei, se eu for falar convosco, e for falando em línguas, de maneira que vocês não entendam, que proveito vocês vão tirar? Será que o Espírito Santo foi claro conosco hoje? Porque o Espírito Santo está falando, é tempo de despertar. Amém? Se alguém não entendeu, por favor, levante sua mão e diga, porque eu não quero que você saia daqui sem entender. Mas o Espírito Santo está falando. E Paulo está dizendo aqui, se eu não falar, por meio da revelação, por meio da ciência, ou por meio da profecia, ou da doutrina, que proveito teriam entre vós? Amém? E eu acredito que eu não estou falando grego para você, eu acredito que o Espírito Santo não está falando outra língua. O Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós, e hoje Deus pode ter uma comunicação perfeita comigo e com você. Amém? Olha o versículo número 8, diz, porque se a trombeta der som incerto, quem se preparar para a batalha? Aleluia. Aleluia. Se a trombeta der um som incerto, quem se preparar para a batalha? Aleluia. Aí no versículo 5, Paulo diz assim, eu quero que alguns, todos, eu pensei que era só alguns, eu quero que todos, se é todos, amados, são nessas coisas que eu quero chamar a sua atenção, que o Espírito Santo chama a nossa atenção. Paulo diz, eu quero que todos vós faleis em línguas. Agora veja o que ele acrescenta, mas muito mais, que o quê? Que profetizeis, porque o que profetiza é maior
do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Você entende o que é que o Espírito Santo está querendo que nós faça? Eu estou dizendo que o apóstolo Paulo, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, amém? E o Espírito Santo está lembrando aqui para nós hoje. Ele quer que nós falamos em língua, sim, mas do que isso? Profetizar. Pastor, eu não sou profeta. Você não precisa ser um profeta para profetizar. Profetiza a palavra do Senhor. Profetiza o que você está querendo ver na sua vida. Profetiza o que você quer que aconteça. Sabe, o apóstolo Paulo vai dizer que o desejo dele é que todos profetizem. Eu vou dizer para você, hoje, pelo Espírito, inspirado pelo Espírito, o meu desejo é que todos vocês profetizem. O meu desejo é que quando nós estivermos aqui reunidos, haja muitos que se levantam para profetizar, para a edificação da igreja. Pastor, eu não sei o que eu vou profetizar. A palavra de Deus. O que é que a palavra já diz ao nosso respeito? O que é que a palavra já diz ao nosso respeito? Profetizar, amados, não é falar derrota. Profetizar não é falar tragédia. Eu vejo muita gente dizendo que é uma profecia. Estou profetizando, trazendo uma tragédia. Não. Profetizar a palavra é falar aquilo que nós desejamos que aconteça na nossa vida. Amém? Se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. É tempo de um despertar. É um tempo de levantar, amados, para ouvir a voz do Espírito. Eu oro para que você, a partir de hoje, você possa ler a palavra do Senhor, e dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer falar comigo na sua palavra. Espírito Santo do Senhor, vem aqui e me revele o que o Senhor quer falar comigo nesse tempo. Você sabia que o Senhor, mesmo calado, Ele está falando? Quando o Senhor não fala nada, Ele está dizendo, continua aonde eu já te coloquei. Continua na posição em que eu já estabeleci para você. Quais são as posições, os lugares que o Senhor já estabeleceu para nós? O Senhor fala na sua palavra, amados, que nós somos abençoados. O Senhor fala na sua palavra que nós somos mais do que vencedor. O Senhor fala na sua palavra que Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Será que essa é só uma das coisas que você precisa se permanecer no lugar? Você precisa abrir a sua boca e confessar, profetizar de que você é sarado e curado? Comece a profetizar sobre a sua vida. Comece a profetizar sobre o seu corpo. Todos os dias há vozes dizendo que você vai adoecer. Todos os dias há noticiário dizendo que você vai morrer. É isso mesmo. Pode olhar, porque as notícias são que você vai morrer. Aleluia. Mas você pode se levantar, despertar para o Senhor e dizer, a minha boca não vai pronunciar isso. Porque começa com o que você ouve, sim ou não? Você foi chamado para ouvir com o ouvido, crer com o coração e confessar com a sua boca. Ouvir com o seu ouvido, crer com o seu coração e confessar com a sua boca. Você já ouviu a palavra do Senhor? Ei, está vindo escassez. Ei, está vindo um tempo em que todo mundo vai falir. Você diz, epa, a minha boca profetiza. Eu sou mais do que vencedor. O Senhor é a minha provisão. Isso é profecia, amados, é profetizar. Amém? É você profetizar as palavras. O Senhor chega para Ezequiel, diante de um vale de ossos secos, Ele diz, ei, profetiza para esses ossos, fala para esses ossos, para que o Espírito de vida entre neles. Nós podemos profetizar sobre a nossa vida.
Ao tomar banho, você começa a passar a mão no seu corpo e profetizar: eu sou sarado, eu sou curado. Nenhuma enfermidade há no meu corpo, porque há mais de 2000 anos atrás, o Senhor já levou sobre si todas as minhas enfermidades. E por isso, Pai, eu te dou graças, eu te agradeço pela saúde divina. Obrigado, Pai, porque eu não morrerei, mas viverei para contar os feitos do Senhor. Desperta, igreja, e fala aquilo que você está crendo. Se não está crendo, ouve mais sobre isso. Prosperidade, prosperarei, avançarei. Não, eu não vou falir. Não, eu não vou ficar desempregado. Não, a minha empresa não vai falir. A minha provisão vem do Senhor. Isso é profetizar, amados. É aquilo que você está crendo no seu coração, abrindo a sua boca e você falando. Escassez, ei, aqui não. Eu danço sobre você. O Espírito do Senhor está falando, talvez você não prestou atenção. Compartilhamos esses dias no grupo da igreja um louvor que é uma profecia. Estão vindo os tempos de refrigério, tempos de abundância. Você crê que é o Espírito Santo que está falando? Simplesmente, amado, presta atenção na voz do Espírito. Quando as igrejas começam a falar a mesma palavra, começam a falar a mesma coisa, sabe, muitos ficam dizendo: agora todo mundo só fala que é isso. Todo mundo só fala que é isso. É o Espírito Santo que está falando. E homens e mulheres obedientes ao Senhor falando. Eu digo para você, eu profetizo sobre você: estão vindo tempos de refrigério, estão vindo tempos de abundância, estão vindo tempos de favor de Deus, estão vindo tempos de abundância, irmãos. Oh, aleluia, 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 aleluia. Vejo um novo tempo, vejo um novo tempo. Não é o que os meus olhos estão vendo, pode ver, mas o que o meu espírito pode ver. O que você vê no espírito? O que você acha que o Senhor está preparando para nós, a sua igreja? O que você acha que o Senhor está preparando nesse tempo? O Senhor já preparou para nós uma válvula de escape, irmãos. Quantos aqui creem que o Senhor vai voltar para arrebatar a sua igreja? Fique em paz, irmãos. Persevera. Continua firme. Se chegar um momento que o Senhor diz: aí não dá mais para os meus filhos. Se chegar um momento em que a situação não der mais, a palavra do Senhor diz que não vem coisas que a gente não tenha já, meios para suportar. A graça do Senhor nos basta. A graça do Senhor está sobre nós. Amém, irmãos? Eu quero dizer para você, amados, que 2020 ainda não acabou. Ficou muito quieto. 2020 ainda não acabou. O tempo do Senhor não é o tempo do homem. Infelizmente, talvez, sabe por que não está acontecendo? Porque você passou o ano todinho sem dar crédito à palavra do Senhor. Porque no início desse ano o Senhor falou, a profecia que veio, que era o ano do extraordinário. Eu posso dizer que eu vivi o extraordinário e estou vivendo o extraordinário de Deus. Amém? Então creia, irmãos, creia que o Senhor, Ele não nos desampara. Mas o Senhor está nos chamando para despertar. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai.